Ayrton, estamos já no link e em vídeo também com o Cláudio Desbicel, que é o presidente do Sindicato da Polícia Penal, que está conosco nessa entrevista. Podemos bater um papo com ele também. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa tarde, eu agradeço aí, muito obrigado por esse convite, poder participar e esclarecer, sim, várias informações desencontradas e várias informações, digamos, distorcidas que estão circulando. Entre elas, qual o teu destaque inicial para este fato que aconteceu? Tá. Entre elas, algumas falas do próprio vice-governador Gabriel, né, que é preocupante. Quando ele fala em números, efetivo, tá, e condições de serviço, eu acho que ele tem alguns erros nessas colocações. Erros de número, erros de situações, erros de colocações, que nos dá bastante preocupação, que verifica-se com clareza que quem está passando as informações para ele, às vezes pode estar abstraindo informações claras sobre as condições reais. O governo fala que colocou o maior número de efetivo, né? São 5.200 servidores no total hoje, agentes penitenciários do setor operacional no estado, tá? Quando começou a gestão do governo do governador Eduardo Leite, há 6 anos atrás, nós tínhamos 3.980 servidores. Então, ao longo de 6 anos, ele colocou 1.200 servidores, tá? Quando foi aberto esse quadro de vaga de 5.200 servidores, nós tínhamos uma massa carcerária de 24 mil apenados. Hoje nós temos qual o número? 45. Vê só a diferença, 24 para 45. Aí eu te falo 3.900 para 5.200. Olha a diferença de efetivo funcional. Ainda tem que ser colocado as novas atribuições que estão delegando aos servidores, mesmo não estando regulamentado como nossas atribuições. Foi retirado a Brigada Militar do Presídio Central, querem retirar a Brigada Militar da PEG, estão retirando a Brigada Militar de todas as guaritas, tá? E isso são 1.200 brigadianos que estão sendo retirados. Olha só, 1.900 mais 1.200 não dariam aí os 5.200 efetivo atual, só nisto. Aí as novas unidades que foi aberto, o aumento de efetivo prisional em 10 anos, né? E que esses últimos 6 anos não foi suprido nada. Então, o governo trabalha com números, dizendo, é o maior número de efetivo que existiu já dentro da SUSEP. Claro, se tu for olhar, há 10 anos atrás tinha 24 mil presos, hoje tem 45 mil. Tu tem que aumentar, né? Só que essa proporcionalidade não é usada. Por exemplo, nós temos aí o NUGESP, em Porto Alegre. Deveria de ter 72 servidores por dia. Isso dado do Estado, de plantão. Plantão, não falo expediente, plantão. Tu tem 16 a 18 servidores dentro da unidade. Olha o cúmulo do absurdo. Hoje nós temos certas situações que são assim, não existe mais, não é nem cobertor curto, não existe mais cobertor. Por exemplo, o colega estava sozinho, fazendo uma conferência numa galeria, escalado sozinho naquela galeria, entendeu? Cadê o segundo homem, o terceiro, o quarto, que devia ter de 3 a 4 ali? Só tinha um escalado. Por que isto? Porque tu não tem efetivo, tu não tem servidores. Aí eles vão contabilizar com o quadro técnico, o agente penitenciário administrativo, o técnico superior penitenciário, que tem outras atribuições, o pessoal que é do expediente, para jogar um número alto durante o dia. Tem 20 servidores aqui no estabelecimento, tem 30 servidores, só que na operacionalidade, nos postos, tu não tem o suficiente. E o que nós estamos reclamando, que estão retirando servidores da função fim para participar de feiras, de eventos, para fazer mídia e propaganda para o Estado, né? E aí a gente tem que ter a capacidade de ver que o sistema penal começou sempre de que forma? Pela garantia de que o apenado vai continuar preso. E é isso que nós não temos mais hoje, essa capacidade. Cláudio, boa tarde. Eu acompanhei a coletiva aqui no Palácio Piratini. Eu queria que tu analisasse esse dado, esse recorte que o governador em exercício trouxe sobre a PECAM 3, onde ocorreu o fato. Sim. Ele diz o seguinte, né, que o efetivo de agentes no dia, no momento, ele
questionou as equipes a respeito. Ele diz o seguinte: havia 54 agentes para 2.400 presos no dia. E aí ele entra, né, falando a respeito do aumento de efetivo de agentes penitenciários ao longo do governo Leite. Mas eu aproveito para perguntar sobre a questão específica da PECAM. Esse número de 54 para 2.400 agentes, eu calculei aqui, daria uma média de 44 presos a cada agente penitenciário. Como é que você avalia essa situação? É um efetivo insuficiente, de fato, como o sindicato tem empregado e dito? Como é que você avalia? Aí eu estou dizendo o seguinte: provavelmente ele está contando PECAM 1, PECAM 2, PECAM 3, PECAM 4. São 5 unidades aí na PECAM. Então tu já divide em 5 unidades, tá? Aí ele deve estar contando o pessoal que é do expediente, que foi embora, tá? De noite, não estava. Aí ele deve estar contando com o pessoal que está na sacola, sala de revista. Ele está contando com efetivo que não está nos postos operando. Porque dentro da realidade eu te digo o seguinte: tu tem um posto que devia de ter 2 a 3 servidores e tu tem um servidor no posto. Porque os outros estão fazendo outras funções, entendeu? Administrativas, técnicas, né, específicas, mas não operando especificamente na segurança. É isso que eu estou dizendo, eles estão precarizando a função fim. A minha função fim como agente penitenciário, a primeira coisa, se tu for olhar desde os primórdios e quando começou você pensar em um sistema penal ou as prisões, digamos, era o quê? O encarceramento, era as masmorras, aí tu tinha a figura do carcereiro, do carrasco, né? E depois foi sendo evoluído para ter uma ressocialização, um trabalho prisional, tu ter direito a pátio, sol, alimentação, atendimento social, psicológico, médico. Mas a função fim, a primeira função é manter o apenado preso dentro do estabelecimento penal. Tu ter servidores na função fim para manter o cárcere. Hoje, esta função fim é a última função dentro desse modelo do governo, pois é justamente ali que está sendo retirado o servidor. Se tu for olhar, tem um monte de viaturas circulando pela cidade, Polícia Penal, tu vai ver, entra ali na Polícia Penal RS do Instagram, tu vai ver a Oktoberfest, tu tem uma foto lá com quase 50 servidores, tá? E muitos ali estão cumprindo carga horária, hora extra, diária, sei lá o que eles estão, mas estão vários deles cumprindo carga horária, dentro da Oktober, ou no Patrick Days, numa festa, ou dentro da arena, tá? E dentro da função que é manter o preso, tá? Onde é que devia ter 3, 4 servidores, tu tem um servidor. A função fim, a primordial, está sendo renegada e esquecida pela gestão de governo. Como é que você analisa essa questão dessa estratégia do governo de trazer líderes faccionados da PASC, que hoje não é considerada uma penitenciária de alta segurança, para a PECAM 3, que não tinha essa característica? Você acredita que foi um equívoco? Isso dificulta muito o trabalho com essas lideranças? Como é que você vê esse recorte? Equívoco é quando você faz um ato imprudente, sem pensar, algo rápido, né? Mas o sistema penal, se eu faço um equívoco, eu deixo morrer alguém. Quando eu faço um equívoco, de repente eu posso estar fazendo uma rebelião. Nós temos que trabalhar com expertise, com prevenção, com presunção de tu saber o que está fazendo. Nosso grande problema hoje é que nós temos gestores inexperientes, com falta de expertise dentro da SUSEP. É como se um soldado da Brigada Militar entrasse na Brigada Militar e virasse o comandante do batalhão. Tá? É exatamente desta forma que está sendo administrada a nossa secretaria e nossa superintendência. Infelizmente, os principais cargos são pessoas com pouca bagagem. Não que não são bons servidores, ou que é como se tu pegasse tua casa e tu desse o controle pro teu filho de 16, 17 anos controlar tua casa e pagar todas as contas. Tu gosta do teu filho, tu acha ele um cara bom e tudo, mas ele vai errar por não saber como é que é a vida real. Então, o que é hoje? Hoje nós temos problemas muito sérios por inexperiência. Olha só sobre a situação específica da PECAM. A PECAM é uma cadeia projetada para o trabalho prisional, é para ser modelo. Ela tinha um desenvolvimento completo dentro. É uma cadeia que era exemplo dentro do Estado. O que o governo fez? Removeu todos os apenados trabalhadores dali e botou para a PEC 2 encharqueadas. Removeu
os presos estavam inseridos dentro do trabalho prisional, da ressocialização, fazendo a cadeia funcionar, e retirou dali e levou aqui para a PEC 2, encharqueadas. E pegou os presos faccionados do presídio central e colocou dentro da PECAM. Ou seja, destruiu todo o trabalho prisional, destruiu toda a estrutura, colocou presos faccionados dentro de uma estrutura que é com cerca. Tu não tem muro ali. Tu tem o drone que chega, 2, 3, 4 drones por dia. Tem vários incidentes onde cortaram as telas, entraram para dentro para entregar nas janelas objetos direto para os apenados, fazer arremesso a curta distância. Então, quando o governo opta por fazer isso, tá, não é um equívoco, um erro, e sim é um projeto de governo nefasto, de destruição do sistema penitenciário. Nós temos, sim, que ter responsabilidade sobre os atos. E quem tem que ser responsabilizado pelo que ocorreu dentro tem que ser o diretor da SUSEP, o superintendente, o diretor do DESEP e o nosso secretário. Esses três são os grandes responsáveis hoje pelo problema que ocorreu aí, pois colocou preso que não deveria de estar dentro de uma cadeia junto. Presos inimigos e rivais, e colocou só um colega para controlar isso. O colega para fazer uma conferência dentro de uma galeria, sozinho, com presos com mais de 100 anos de condenação. É absurdo o que foi feito ali. E quem foi afastado, para nossa surpresa hoje, são os 5 servidores. Os servidores dos postos, o supervisor, o chefe de segurança, o diretor. Mas quem fez toda essa mudança, toda essa lambança, que é o diretor do DESEP, o superintendente e o secretário, estes não estão sendo responsabilizados. E qual é a dificuldade que vocês têm, os agentes penitenciários têm, de lidar com essa questão dos drones ali na região? Falta equipamentos? Qual é a responsabilidade dos agentes penitenciários nesse contexto? Como é que vocês avaliam essa situação da questão dos drones, né, que tem sido uma pedra no sapato do sistema penitenciário? Muito bom tu me relembrar. Aí eu volto de novo, porque eu comecei a dizer, ou o nosso vice-governador ele está sendo enganado pela gestão da SUSEP, ou estão se equivocando no passar as informações para ele, né? Tem algo aí muito mal contado. Nós temos vários colegas respondendo corregedoria, sendo chamado pela corregedoria, indiciados por terem efetuado disparo contra drone, inclusive alguns dentro da PECAM. Aí o governador diz, cabe a cada servidor disparar a arma, efetuar o disparo. Só que qual a orientação que nós temos? Vocês só podem disparar a arma sob 2 formas, sob forte ameaça do servidor ou de terceiros, para respaldar e proteger. Quer dizer, drone não dá tiro, pelo menos esses que estão vindo estão entregando pacote. Não são os drones americanos de filme que dá disparo. Eles não estão vindo disparar em nós. Então eu não posso dar disparo em drones automaticamente. Quando ele me dá esse encaminhamento, ele não diz, não pode atirar em drone, mas diz o seguinte, só posso dar disparo sobre forte ameaça, minha ou de terceiros. Automaticamente me proíbe de atirar em drones. E aí eu pergunto, por que estão encaminhando os colegas para a corregedoria, sendo indiciados por ter dado disparos? E os drones, chega a 3, 4 drones, né, no presídio, em cordas. Aí, às vezes, tem substância de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, de acordo com a capacidade do drone sendo entregue. Os colegas hoje só visualizam e solicitam um registro em livro. Chegou na cela 3, chegou na cela 2 um drone, tá? Às vezes vão lá, entram dentro da cela, tentam, chamam toda a guarda, reúnem, tentam, de alguma forma, revistar a cela, mas o material é muito rápido. Entra dentro da cela, ele já tem esquema de passar corda, um para cela para outra, já está lá no fundo da galeria. Só se tu fizesse geral em toda a galeria. E isso então seria galerias, ia ter geral todos os dias, pois todos os dias aportam drones em quase todo estabelecimento penal do Estado. O que o governo deveria de fazer? Investir de que forma? Em tecnologia, né? Ou aquele capturador de drone que existe, que nem um rifle,
que tu rouba o sinal e faz descer, ou fazer igual faz nos aeroportos, que aí se veda o sinal em toda uma área prisional onde o drone não circula. Se ele entra, ele desaba, pois é uma área intrafegável. Tá? Ou ainda teria uma outra situação, que é o telamento. Telar todas as janelas, telar todos os pátios, cercar tudo. É isso que o governo tem que fazer. Uma outra questão que tu abordaste, que eu venho acompanhando há um tempo também, é a retirada da Brigada Militar de alguns presídios. De uma forma bem objetiva, Cláudio, como que ela impacta no trabalho de vocês? É mais uma função que vocês tiveram que assumir nesse contexto de crise prisional que viveu o Rio Grande do Sul e que tenta se recuperar? São dois problemas nisto, tá? Primeiro, não está no meu rol de atribuições, todo servidor público tem as atribuições, e nós devemos desempenhar exatamente as nossas atribuições. Fora do rol das atribuições eu não posso desempenhar. Só que a nossa secretaria, de uma forma brilhante, está nos cobrando e determinando que nós ocupemos as guaritas, né, as muralhas estas, tá? Sem estar nas nossas atribuições. Sem orientação, sem normativa. Hoje, o que o servidor tem internamente entre nós, né? O sindicato tem orientado o servidor que não faça disparo de arma de fogo, que utilize rádio e somente comunique: olha, um apenado está fugindo, pulando o muro, saiu da cela. Pois tu não pode realizar disparo, tu não pode efetivamente nem estar ocupando a muralha, que é algo que não é tua atribuição legal. Então, isso é um dos grandes problemas, que nós não temos regramento. O governo, infelizmente, não coloca, não normatiza, não legaliza essas ações nossas, só nos cobra. E, ao mesmo tempo, nós não tivemos nenhum agente penitenciário colocado a mais no sistema para substituir a retirada desses brigadianos. Nós já temos um déficit histórico de 50%, e aí a velha história do cobertor curto, igual a PECAM. Tem 2 brigadianos só na rede, deveria de ter, são 8 postos, então a SUSEP deveria de assumir os outros, e aí a SUSEP tem escalado no posto do fundo um servidor só. Aí tem 2 escolhas: ou tu fica no posto de movimentação dos apenados, ou tu vai para um muro e deixa o posto abandonado. Essa é a realidade. Tu não tem um segundo servidor nem para estar no posto. Infelizmente é essa a situação. Claro. E aí eu pergunto, como é que tem 50 e poucos servidores? Ele tem uma conta mágica, alguém está passando um número muito fantasioso ao vice-governador. Cláudio e Ayrton, eu agradeço a participação de vocês, até o adiantar aí também da hora, mas o assunto é importante, vai ter mais reviravoltas com certeza, a gente está à disposição, viu, Cláudio, do senhor também. Ayrton trouxe nesse primeiro bloco a intervenção aí também, os áudios, as sonoras do vice-governador e governador em exercício. E agora, junto, nesse contraponto, neste mesmo bloco, a gente trouxe também da parte de vocês. Eu acho que podemos encerrar, né, Ayrton? Mais uma colocação? Sim, de minha parte é isso. A gente vai conversar com o Cláudio nas próximas semanas também, para pegar mais detalhes a respeito dos dados que ele trouxe também. E é importante sempre o contraponto, né, quando o governo fala também. Tá, eu agradeço e só gostaria de salientar: dia 3 de dezembro nós estaremos em uma Assembleia Geral convocando toda a categoria, tá, para estar no CTG da ZEM em Porto Alegre, para nós deliberarmos ações da categoria. O principal, preservação da vida do servidor.